A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Eu tenho uma palavra para nós nesta manhã que se encontra em Salmo 137, que a palavra do Senhor diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como emplaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra de sua destreza. Apegue-se minha língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, contra os edomitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia devastadora, feliz aquele que te retribuir consoantes nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Aqui essa palavra do Senhor, ela nos alerta, assim, esse salmo, eu meditei muito nele, Salmo 137, é sobre uma situação vivida pelo povo de Deus, o povo de Judá, quando foi levado para o cativeiro. Aqui eles estão lembrando, eles já tinham retornado do cativeiro, mas eles estavam lembrando do sofrimento, do que passaram quando foram arrastados para a Babilônia. Só que o povo do Senhor, eles foram levados cativo e passaram 70 anos sendo cativo na Babilônia, porque por mais uma vez o povo de Deus se afastou do Senhor. Judá cada vez mais buscava outros deuses e se afastava do Senhor. E o Senhor mandou profetas e mais profetas alertar o povo dele. Jeremias foi o profeta que mais chamou o povo do Senhor ao arrependimento. O salmo aqui relata o tempo vivido no cativeiro. São lembranças de como ficaram na Babilônia. Aqui nós vemos um povo sofrido, amargurado, lembrando do que passaram, vivendo no passado. E isso acontece na nossa vida. Muitas vezes o passado nos prende. O passado nos leva ao sofrimento. É como se você se agarrasse nele e não quisesse deixar embora. Olha a situação, eles estão livres, voltaram para a terra deles, para Jerusalém, mas ainda lembram com amargura de tudo aquilo, do que eles passaram. Eles lembram que eles sentavam à beira do rio, ali choravam e penduravam suas harpas no salgueiro. E quando pediam para eles cantar as canções de Sião, eles não tinham força para cantar. Estava um povo apático, abatido, esmurecido. E é assim que na nossa vida, tem dia que nós vamos estar assim, quando as lutas são grandes, quando o dia mal acontece, a nossa tendência é chorar e se entregar ao desânimo. Aqui nós vemos um povo que eles podiam fazer a diferença. Eles podiam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Sião, ela era conhecida, os judeus eles eram conhecidos pela adoração que faziam no templo do Senhor. Mas eles não conseguiam adorar. Mesmo aquele povo, o povo inimigo, pedindo para que cantasse as canções de Sião. E eles não tinham como cantar, eles não tinham mais a voz de júbilo. E não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor quer que nós sejamos quando estamos na luta. Porque quando você glorifica e exalta o nome santo do Senhor, as coisas acontecem. O Senhor, muitas vezes a prova vem para nos corrigir, para nos moldar conforme o Senhor quer. Aqui nós vemos um povo que foi sofrido, que foi pisado e humilhado. Quem conhece a palavra do Senhor e sabe como que foi destruída Jerusalém e Judá foi levado ao cativeiro, sabe que quando eles entraram na cidade, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mulheres grávidas foram trespassadas por espada, as crianças foram lançadas nas pedras para que morressem, os velhos, as pessoas idosas foram assassinadas, filhos foram arrancados dos pais. Então foi
algo desastroso, algo assim que ficou realmente na mente desse povo, algo que a dor era tremenda. Mas o que eu aprendo aqui, meus irmãos e irmãos, é que nós não devemos nos paralisar diante da luta. Aqui nós vemos um povo apático e abatido, que o inimigo estava lá com eles naquela terra, em território inimigo, mas que eles não tinham força para exaltar o Deus da vida deles. E é isso que nós devemos fazer, mesmo na dor, levantar louvor ao Senhor. Porque só assim o Senhor faz com que nós venhamos ter paz na terra estranha. Eles estavam num lugar que eles poderiam fazer a diferença. Eles podiam fazer com que esse povo reconhecesse esse Deus da vida deles. Não porque eles tinham passado por uma luta grande, eles estavam se sentindo vencidos, mas eles tinham que mostrar que esse Deus levantaria eles a hora que ele quisesse. Porque o Senhor já tinha alertado que ia entregar eles na mão do inimigo, mas eles não deram ouvido. E quantas vezes o Senhor levanta homens e mulheres de Deus, o Senhor fala até mesmo através da palavra conosco, para tomarmos cuidado. Ele nos leva a ter cuidado, a ser vigilante. A palavra de Deus manda vigiar e orar. E quantas vezes eles receberam essa mensagem, mas eles não cuidaram. Eles se misturaram com o povo que adorava deuses estranhos. Eles começaram a se corromper. O povo de Deus sempre teve essa tendência a se corromper quando se misturava com outros povos. E aqui nós vemos essa história que eles fizeram isso. Eles se corromperam, os profetas estavam profetizando de falsidade. E Jeremias foi o profeta que se levantou no meio deles para exortar este povo. Foi o que mais chamou o povo ao arrependimento, mas eles não deram ouvido. Então o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse eles para o cativeiro, levasse para a Babilônia. E eu imagino que eles sentavam mesmo na beira do rio Eufrates ou Tigre, que eram os dois rios principais que cortavam a Babilônia. E lá eles choravam, como eles dizem, sentados à beira do rio. E penduravam sua harpa no salgueiro e não tinham força para tocar. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual a sua dificuldade que você tem passado, mas de repente a sua harpa que você tem pendurado seja a falência que está acontecendo na sua empresa. Pode ser que a sua harpa seja o casamento que está sendo destruído pelo inimigo. Pode ser o seu filho que está nas drogas. Pode ser a sua vida profissional que está passando por lutas no seu trabalho. Eu não sei qual seja a sua harpa neste momento, mas creia que o Senhor quer fazer algo grande na sua vida. E que o Senhor não quer que você glorifique e exalte o nome dele, mesmo você estando nessa luta. Porque mesmo em território inimigo, mesmo que seja na maior dor e no maior sofrimento, nós devemos exaltar e glorificar ao Senhor. Porque devemos lembrar daqueles dois homens quando estavam na prisão, Paulo e Silas. Eles estavam na prisão e tinham sido açoitados, estavam feridos, machucados e acorrentados. Mas eles em nenhum momento eles murmuraram, mas eles louvaram ao Senhor. E sabemos que durante o louvor deles, cadeias se quebraram, que correntes foram estouradas, cadeados se abriram e houve um grande tremor naquele lugar e foram rompidas as grades e eles ficaram libertos. E o Senhor em tudo tem propósito. Porque naquele momento, Paulo e Silas, eles falaram do Senhor para o carcereiro porque ele entrou em pânico e ele ficou desesperado com medo que todos os presos fugissem. E eles falaram, não, estamos aqui, não se preocupe. Eles não fugiram porque era uma obra do Senhor para ser feita ali. E aquele carcereiro viram a mão do Senhor. E o carcereiro e toda a sua família ouviram falar do Senhor e se renderam aos pés do Senhor. Então, mesmo na terra estranha, mesmo na dor, se você falar do Senhor, das grandezas do Senhor, mesmo você estando machucado, as pessoas vão ver o Senhor na sua vida, vai ver Jesus em sua vida. Qualquer que seja o momento, a tribulação que tens passado, creia tão somente que o Senhor é contigo. Cantar em Sião é muito fácil. Cantar em Sião, louvar ao Senhor em Sião é maravilhoso. Difícil é louvar no meio à dor, mas é isso que devemos fazer.
O desafio de Deus é cantar no meio da dor, no meio da tragédia, no meio da luta. Deixar de glorificar na crise é negar a fé ao Senhor. Não devemos deixar em nenhum momento de glorificar, de exaltar o nome santo do Senhor. No meio desse povo que estava sendo levado cativo, nesse mesmo meio do povo de Judá, tinha 4 jovens que fizeram a diferença, que exaltaram o nome do Senhor na Babilônia. Os maiores escritos de Daniel, a história de Daniel aconteceram na Babilônia. Ele era um dos cativos que também foi levado. Ele era um jovem que foi arrancado dos seus pais, ele era um príncipe. Sadraque, Mesaque e Abednego, também outros que também, 3 jovens fiéis que também foram levados. Esses 4 jovens fizeram a diferença. Quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que no momento que eles foram colocados frente ao rei, porque o rei editou um decreto em que toda vez que cantasse ou algum instrumento tocasse, eles tinham que se prostrar diante de uma estátua que ele fez e adorar. Mas esses 3 jovens, eles se negaram a fazer isso, porque eles falaram que não se dobrava a outro Deus a não ser o Deus de Israel. E quando eles foram chamados na presença do rei, o rei mandou que eles se curvassem, que senão eles seriam jogados dentro de uma fornalha. Eles falaram, ainda que o nosso Deus não nos livre da fornalha, nós não nos curvaremos a outro Deus, porque só o Deus de Israel é nosso Deus. Então eles tinham fé, ele não importa o que vai acontecer com eles. Tanto que quando eles foram lançados na fornalha, que o rei mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha, aquecer 7 vezes mais, os homens que lançaram eles foram consumidos pelo fogo, porém eles ficaram dentro da fornalha. E quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu 4 homens e não os 3 que foram lançados, e pediu que retirasse de dentro da fornalha aqueles homens, e eles saíram limpos. Nem fumaça havia no cabelo deles. Então o rei falou que verdadeiramente aquele era Deus na vida deles. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era verdadeiramente um Deus que deveria ser glorificado. Então aqui nós vemos que esses homens, eles fizeram Deus ser visto como um Deus poderoso e um Deus tremendo. Eles não sentaram e não colocaram as harpas no salgueiro. E é isso que eu tenho essa mensagem para vocês. Não pendure a sua harpa. Não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Creia tão somente que o Senhor é contigo. Por maior que seja a luta, saiba que o Senhor vai estar com você. Que o Senhor, Ele guerreia as suas lutas. Mesmo você não vendo. Porque o mundo espiritual, meus irmãos, ele é real. Não podemos ver, mas sabemos, temos convicção que o Senhor está batalhando por nós. Aqui nós vemos uma outra situação neste salmo que um cristão não pode, não deve fazer. É guardar as feridas abertas. Aqui nós vemos eles falando de uma dor tão grande que eles sentiam, a ponto deles desejar o mal do inimigo, a ponto deles falarem que ai de ti. Olha o que eles falam nessa palavra, que eles desejam que no dia de Jerusalém, lembre-se do dia de Jerusalém, que Edom dizia, arrasai, arrasai até o seu alicerce. Então eles não esqueceram do dia de Jerusalém. Eles colocaram o dia do sofrimento como uma data a ser lembrada. Você não pode colocar em sua memória o que fizeram para você. Você não tem que especificar a data do que falaram, te magoaram, te pisaram. Você tem que esquecer, pedir para o Senhor passar uma borracha em cima disso, para que você não sofra, para que você não guarde essa mágoa dentro do seu coração. Aqui nós vemos um povo triste e amargurado, que ainda desejava o mal do seu inimigo, porque eles falavam, a filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós, e que seus filhos sejam jogados nas pedras. Olha o que desejam os filhos, que os filhos da Babilônia sejam também jogados nas pedras, como fizeram com os filhos deles. Porque a partir do momento, eu vejo a palavra do Senhor, o chamado do Senhor para nossas vidas, porque a partir do momento que nós somos chamados para Deus,
que verdadeiramente somos filhos do Senhor, servos do Senhor, nós não podemos desejar que nosso inimigo pague com a mesma moeda, que ele receba o mesmo que fez conosco. Nós não podemos nos alegrar com a derrota do nosso inimigo, porque a palavra de Deus é clara quanto isso. Não se alegre com a derrota do seu inimigo, porque o Senhor é que trata, o Senhor é que trabalha na vida daquelas pessoas. Nós devemos sim orar para que o Senhor mude, transforme, que venha conhecer esse nosso Deus maravilhoso. Muitas vezes Deus te coloca numa situação para que as pessoas vejam o Senhor em você, nas suas atitudes, na sua vida. Que o nome do Senhor seja exaltado através das suas atitudes. Que o nome do Senhor seja exaltado através da sua luta. Que você não é um murmurador, porque o Senhor não se agrada do murmurador. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:15, que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque a partir do momento que a raiz de amargura entra na sua alma, no seu coração, você pode contaminar outras pessoas. Porque uma pessoa que olhar para você falar que é um servo de Deus, que está na casa do Senhor, que vai à casa do Senhor, mas que você aparenta uma pessoa amarga, ferida, que deseja que aqueles que te feriram venham pagar da mesma forma, essa pessoa não vai querer. Essa pessoa não vai querer ser como você, porque vai olhar e falar assim, mas como você vir este Deus e ser como essa pessoa? Como eu posso querer ser um murmurador? Como eu quero, que testemunho tenho nessa vida dessa pessoa para me ir ter com essa pessoa, na casa desse Deus que ela serve? Então temos que cuidar. Nós somos carta escrita do Senhor, para que quando as pessoas olham para nós, eles têm que ver o reflexo do Espírito Santo na nossa vida. O brilho do Senhor, ele tem que transparecer. E eu tomo como base aqui que antes de tudo, você tem que perdoar para ter sua vitória. Você tem que perdoar, deixar o Senhor entrar em seu coração, invadir a sua alma. Se esse povo eles tivessem glorificado, não tivessem pendurado suas harpas, não tivessem ficado chorando, sentados à beira do rio, eles teriam tirado essa tristeza e essa mágoa, que mesmo depois de liberto, eles voltaram tristes, chorando. Porque o Senhor, ele deixou eles passarem 70 anos, mas quando o Senhor tirou eles daquela terra, o Senhor tirou com grande vitória, porque ele levantou um rei que não conhecia o Senhor, mas a palavra de Deus diz que aquele rei foi um escolhido de Deus para libertar o povo de Judá. Quando o rei Ciro deu liberdade a eles, o Senhor falou com aquele rei em sonho para que libertasse o povo dele, e aquele rei temeu ao Senhor e libertou aquele povo. Então Deus, quando ele tem propósito, ele faz, é na hora dele. Se nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos um chamado do Senhor, ele nos escolheu. Se nós temos certeza, convicção desse Deus que nós servimos, nós podemos temer. As lutas vêm, é dor, sofrido imagine você perder filho, você perdeu seus pais, você ter ser arrancado do seu lar, não é fácil. Não é fácil. E também, pode ser lembrado sim, porque a gente não tem amnésia. Quando alguém faz alguma coisa, nós não vamos ter amnésia, nós vamos lembrar, mas nós vamos lembrar sem dor. Quando você perdoa, você lembra sim do que fizeram para você, mas você não tem mais a dor daquilo que aconteceu. Você já passou, aquilo é coisa passada, você lembra por lembrar de qualquer outra coisa, mas você não tem a raiz da amargura no seu coração. E esta mensagem aqui é para nós aprender que nós não devemos guardar em nosso coração, não devemos deixar marcado uma data específica do que nos fizeram, não perpetuar em nossa mente aquilo que nos trouxe angústia e tristeza, mas olhar para a cruz, para Jesus, buscar o que vem do alto, porque o que vem do alto é o melhor, que é o do Senhor. Tira sua harpa do salgueiro, não pendure ela por nada. Não deixe que o inimigo te paralise, porque a intenção do inimigo é justamente nos paralisar, neutralizar as bênçãos do Senhor. Talvez você tenha grandes bênçãos para chegar, mas está sofrendo porque a dor
que te causou no passado ainda te continua doendo, continua te machucando, a ferida ainda está aberta. E para ser curada precisa do perdão. Para ser curada, você precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é na dor e é no sofrimento que nós devemos glorificar o Senhor. Amar o Senhor, falar que ama, que glorifica, que exalta o nome dEle, no meio de momentos alegres e felizes, é muito fácil. Agora vamos ver quando as provas vêm, que elas são doídas, elas são para nos moldar, elas são para nos mudar e transformar. E o Senhor, Ele tem essa palavra para você hoje. Eu não sei o que você tem sentido. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta. Só saiba que o Senhor, Ele é um Deus que Ele faz. Na hora que Ele for fazer, não importa se Ele vai pegar um ímpio e transformar, fazer ele perder sono, fazer ele vir até a sua porta, bater na sua porta e dar o que Deus tem para te entregar. Não importa se Ele vai levantar um ímpio ou se vai levantar um justo, o Senhor, Ele vai fazer. Creia tão somente que a porta que Deus abre ninguém fecha, que tudo que o Senhor tem para a sua vida Ele vai fazer, não importa o tempo. Tão somente acredite, derrube por terra essa ansiedade, essa tristeza, derrube por terra tudo que tem te impedido de glorificar ao Senhor. Diz não ao que tem te afrontado. Se você não tem tido coragem de orar, levante-se, ore 15 minutos, ore 10 minutos, vai juntando durante o tempo que for preciso, até você chegar a poder adorar muito mais, mas glorifique ao Senhor. Se você não consegue ajoelhar, ore de pé, mas faça para o Senhor. Faça para o Senhor, porque é o Senhor que vai fazer em sua vida, a partir do momento que você tirar sua harpa do salgueiro. E que o Senhor abençoe sua vida. Essa palavra que eu tenho para você hoje, não deixe de glorificar, não murmure. A última palavra é de Deus. É Ele que te resgatou, é Ele que vai te dar vitória. Deus vai restaurar os seus sonhos. Você irá cantar o seu hino de vitória, porque o Senhor é contigo. Você serve um Deus de justiça. Você serve um Deus que Ele não olha para o homem como o homem vê, mas Ele olha para o homem por dentro. Ele vê o seu coração, Ele vê as suas atitudes. Não deixe seu coração se amargurar, não deixe seu coração se contaminar, para que ele não venha paralisar o que tem para receber. Porque é o que está no nosso coração, no nosso interior, que nos faz servos de Deus. É as suas atitudes. Procure ter o caráter de Cristo. Não deixe que as pessoas olhem para você e vejam você um derrotado, porque é isso que o inimigo quer. Você tem que mostrar que você tem ânimo, porque a palavra de Deus diz: levanta-te, tenha bom ânimo, assim como disse para Josué. Você tem que levantar a cabeça, não importa a tribulação. Você tem que crer. A fé vem não pelo ver, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, leia, estude, busque no Senhor, busca força no seu Deus, busca força nesse Deus maravilhoso, que não nos deixa faltar nada, esse que libertou o povo dele do cativeiro. O Senhor sempre esteve presente no meio do seu povo, e que o Senhor abençoe. Eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, meu Deus, a vida que essa pessoa está ouvindo agora este áudio, Pai, que está vendo agora este vídeo, Pai, tem passado, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece, meu Deus, o deitar e o levantar dela, Pai. Senhor, meu Deus, seja na vida dela, seja na minha vida, Pai. Senhor, meu Deus, aonde tiver um mal, Pai, que está abatendo, que está dando desânimo, Pai. O mal da depressão, tristeza, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Raiz de amargura, não toque na vida do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, arranca, Senhor, meu Deus, todo este mal. Senhor, meu Deus, aonde houver, meu Deus, um impedimento para os filhos teus receber a vitória, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, envolva o seu povo, Pai. Espírito Santo, envolva o teu povo de forma, meu Deus, que ele sinta a sua presença. Senhor, em nome de Jesus, que a sua luz, Pai, brilhe para o teu povo, Pai. Mesmo em meio, meu Deus, às lutas. Pai, em nome de Jesus, é assim que eu profetizo vitória, Pai. Senhor, meu Deus, que a tua vitória, meu Deus, seja, meu Deus, triunfante na vida daqueles que estão, Pai, sentados e abatidos. E em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, que tenham todos um dia de paz, de alegria, e que as promessas do Senhor se cumpram
abundantemente na sua vida para a honra e glória do Senhor. Amém.